Bom dia, meus queridos. Então, para mais uma aulinha, hoje vamos continuar falando aí de ondas. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre né, a questão de velocidade de uma onda e os fenômenos ondulatórios, né? Como que a onda se comporta, né, em alguns meios e alguns nomes desses fenômenos aí que ocorrem na onda, tá bom? Então, preparei uma apresentação. Hoje vai ter uma apresentação e a gente vai usar também bastante o FET Colorado, tá? Porque tem bastante coisa sobre ondas lá no FET Colorado, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né? E depois vocês podem entrar lá também, né? Brinquem, usem lá um pouquinho do FET Colorado para entender esse comportamento ondulatório, tá bom? Então, vamos lá para a apresentação. Primeiro, vou pedir aqui para apresentar. Então, vamos lá. Velocidade de uma onda, já começa direto aqui na velocidade da onda, tá bom? Então, como a gente já viu lá no primeiro ano, o ano passado, né? Lá quando a gente trabalhou lá com movimento uniforme, então foi até na presencialidade, né? Quando a gente discutiu esse assunto, né? Lá no primeiro ano. Então, a gente discutiu sobre o movimento uniforme, como a gente calcula a velocidade, né? A velocidade média, né? Que a velocidade era para calcular era delta S sobre delta T. Isso não muda, né? Em qualquer, né? Na física, a gente vai calcular a velocidade sempre dessa maneira, não porque a gente trocou de assunto que vai mudar isso aí. Então, a gente continua usando essas fórmulas, né? Só que agora a gente vai fazer algumas né, aplicações, né? Na aula passada a gente viu o lambda. O que era o lambda? O comprimento de onda, tá? Que era o tamanho daquela onda, quantos metros aquela onda tinha, né? Se tivesse medido em metros, poderia ser em centímetros, quilômetros, mas qual o tamanho daquela onda. Então, o nosso ΔS, né, que lá no primeiro ano era o deslocamento, aqui, como a gente está falando de onda, vai ser o comprimento de onda, né? Então, o que é a onda? É o quanto ela oscila em um período, né? Então, ele completa esse comprimento de onda e leva o tempo de um período. Então, qual é o tempo, o intervalo de tempo que eu vou ter que dividir, né? É o período, né? Porque o ΔS vai ser o comprimento de onda, foi o quanto ela deslocou, né? E quanto tempo levou para percorrer esse ΔS, né? Qual foi o ΔT que ele percorreu, né? O comprimento de onda ele demora o quê? Um período para percorrer isso. Então, por isso que aqui, para calcular a velocidade de propagação da onda, né? É muito simples. Velocidade vai ser igual o comprimento da onda, que é o lambda, dividido pelo período, né? Ou a gente também pode escrever, né, que também vai ser muito útil, essa outra formulazinha, né? Porque todo mundo, a gente já viu lá, que o período é o inverso da frequência, né? T pode ser escrito como 1 sobre F, ou vice-versa, né? F é igual a 1 sobre T. Então, só substituindo aqui, ó, 1 sobre T por F, a gente pode escrever que a velocidade é igual à frequência vezes o comprimento de onda, tá? Tudo bem? No sistema internacional, né, o período é medido em segundos, ou o comprimento de onda em metros, né, em diagrama a velocidade fica em metros por segundo, e a frequência é medida em hertz, né, que é 1 sobre segundo também, a velocidade fica metros por segundo. Tranquilo? Então, isso aí é para calcular a velocidade de uma onda de uma maneira bem simples. Tranquilo? Só para voltar aqui, tenho aqui, ó, vou já mostrar aqui, ó, como que essa fórmula assim, aqui consegue ser bem aplicada, essa aqui do lambda sobre frequência, para vocês verem como que funciona. Então, aqui eu tenho um simulador, né, do FET Colorado, vou botar aqui para oscilar, vou botar aqui extremidade infinita, tá? Vou botar aqui para oscilar, tá? Então, aqui não tem nenhum amortecimento, está oscilando, tá? Com uma certa frequência aqui. Tranquilo? Né? Então, o comprimento de onda, ele tem um certo comprimento de onda. Aqui eu tenho régua, eu tenho uma régua aqui para medir. Então, o comprimento de onda é a distância de duas cristas, né?
aqui ele tem praticamente 2 comprimentos de onda, porque eu posso parar aqui. Então, né, parei bem aqui, vai, né, mais ou menos esse comprimento de onda aqui tem, né, 4, essa minha régua não tem unidade, 4 centímetros, tá? Né, que é a distância de 2 cristas. Aqui é uma crista e aqui é outra crista, né? 4,1 centímetros é o nosso comprimento de onda. Tudo bem? E a velocidade eu não consigo marcar, mas mais ou menos vocês conseguem perceber que não é muito veloz esse comprimento de onda. Agora, olha o que vai acontecer se eu aumentar a frequência. Observe como que vai diminuir o comprimento de onda. Eu aumentei a frequência, o comprimento de onda diminuiu. Então, ó, como diminuiu. Por quê? Porque a velocidade aqui vai, né, permanecer a mesma por questões da corda, a corda é a mesma, então a, a propagação aqui, a velocidade da propagação vai ser a mesma nos dois casos, tá? Então, quando eu aumento a frequência, o comprimento de onda diminui, tá? Para que a velocidade permaneça a mesma. Se vocês observar aqui, agora o meu comprimento de onda vai ser do 0 até aqui vai ser 2,1, também aqui praticamente um pouco menos da metade, tá? Então, a relação entre a frequência, vocês podem observar aqui, ó, a velocidade continua a mesma, só que o comprimento de onda acaba mudando e a frequência acaba mudando para que, né, a velocidade continue a mesma. Professor, mas ele está oscilando mais rápido, claro, porque a frequência mudou, mas a velocidade da onda na corda, né, que é como esse ponto aqui vai deslocando, ó, se vocês observarem, ó, ele chega aqui, ó, ele vai, até sair. Essa velocidade aqui, ó, se eu mudo a frequência, opa, desliguei a frequência. Ó, a velocidade é a mesma. Tá oscilando bem devagarzinho, mas a velocidade desse ponto vai ser a mesma, tá bom? Então, se eu aumento a frequência, o comprimento de onda acaba diminuindo. Se eu diminuo a frequência, o comprimento de onda acaba aumentando, né, para compensar isso aí. Agora eu tenho uma frequência bem pequena, mas eu tenho um comprimento de onda bem grandão, né, para manter a velocidade constante. Tá? E a velocidade no meio, né, que nesse caso é um mesmo meio, a corda é a mesma, não troquei a corda, né, ela permanece inalterada, né, então a velocidade é a mesma durante essa corda. A onda nessa corda é o mesmo, tá? Então, isso aí depois, se eu trocar o material que é feito essa corda ou a tensão dessa corda, que eu consigo mudar aqui a tensão, tá? A velocidade vai mudar, ó. Vou baixar a tensão. Se eu baixo a tensão, a velocidade acaba mudando, tá? E o que acontece? Pode ver que está bem lento aqui, ó. Tá? Então, acaba mudando a velocidade, por isso que acaba mudando, né, outros fatores ali. Tá? Então, só para vocês entenderem bem qual é a relação da velocidade com a frequência e com o comprimento de onda. Beleza? Então, vamos de volta lá para a apresentação, que depois a gente vai voltar muito para cá. Fenômenos ondulatórios, tá? Então, isso aqui eu vou até deixar pequenininho, porque a gente já vai voltar lá para o próximo, para aquele mesma apresentação do feto colorado. Então, agora, reflexão de uma onda, né? Esqueci de escrever aqui, ó. De uma onda. É o fenômeno no qual a onda retorna ao meio de origem após atingir um obstáculo, tá? Então, né, eu vou depois mostrar a reflexão lá na onda e eu vou mostrar aqui a reflexão né, de uma onda eletromagnética, que nada mais que é um raio de luz, né? Raio de luz, quando debate no espelho, né, que é uma superfície que vai refletir, tá? Ele bate e volta, tá? Esse ângulo aqui, ó, que a gente chama de ângulo de incidência, que é o ângulo que ele entrou
com a normal é essa reta perpendicular ao espelho, tá? Esse ângulo de incidência vai ter que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, esses dois ângulos que tem aqui, ó, vão ser iguais, tá? Então, ele bate e vai sair com a mesma angulação. Se ele vir mais aberto, ele sai mais aberto. Se ele vir bem fechadinho, ele sai bem fechadinho. Se ele vir em cima da normal, ele volta por cima dele mesmo, tá? Por quê? Porque aí o ângulo é zero, né? O ângulo de reflexão também vai ser zero e volta por cima dele mesmo, tá? Então, isso aqui é para raio de luz, que é uma onda eletromagnética, funciona da mesma maneira. Agora também tem a reflexão de onda na corda, que é aquela onda que a gente estava vendo ali, tá? Aqui eu tenho essa minha onda está indo para o infinito, né? Ó, tem aqui para mostrar que está indo para o infinito, mas eu posso botar a extremidade fixa. Quando eu ponho a extremidade fixa, esse comportamento da minha onda já muda. Tá? Ó, pode ver que está mudando o comportamento da onda, está ficando uma coisa mais louca ali. Por que isso? Porque eu estou com uma extremidade fixa e eu tenho a reflexão da onda. Tá? Então, eu vou reiniciar aqui. Vou aumentar a tensão aqui para ir mais rápido. E aumentar um pouquinho a frequência, tá? Vou reiniciar de novo. Então, vocês observam aí como que vai acontecer. A onda vai oscilar aqui. E olha o que vai acontecer. Cada vez, olha o que está acontecendo com a amplitude dessa onda. Se vocês estão observando, a amplitude está aumentando cada vez mais, tá? Isso acontece por causa de um fenômeno chamado de ressonância, que a gente vai ver mais para frente. Não é agora, tá? Mas só para vocês já entenderem, tá? Como essa onda vai aumentando, eu não consigo mostrar o que eu quero mostrar para vocês. Para mostrar o que eu quero mostrar, eu vou fazer um pulso, tá? Que é só um pedacinho da onda, só vou pulsar ela. Olha o que vai acontecer quando a minha extremidade é fixa. Bateu, refletiu. Quando bate aqui, refletiu. Olha o que aconteceu com a fase, né, com a amplitude dessa onda. Ela veio por cima, ó, foi por cima, bateu lá, e olha o que aconteceu. Voltou por baixo. Tá? A gente chama isso quando a extremidade é fixa, ou seja, está paradinha aqui, ó, a gente chama que existe uma inversão de fase, né, na reflexão da onda. Ok? Então, não esqueçam. Marquem aí. Se a minha extremidade for solta, olha o que acontece. A onda é a mesma, tá? Agora eu soltei, minha extremidade está solta, não está com ponto fixo aqui, ó, tá? Uma arruela que pode oscilar. Olha o que acontece. Não vai acontecer a inversão de fase, ó. Ela veio por cima e voltou por cima, tá? Diferente desse lado, minha extremidade continua presa. Ó, tá fixa, ela inverteu. Aqui a minha extremidade é solta. Ela vai por baixo e vai voltar por baixo, tá? Então, extremidade solta, né? Não há inversão de fase, ou seja, ela não troca, né, o lado dela, ela continua indo pelo mesmo, né, lado que ela estava indo, né? Se ela estava indo por cima, ela vai continuar por cima. Se ela está indo por baixo, ela vai continuar por baixo, tá? No outro caso, quando a extremidade é fixa, que é nesse aqui, a gente chama que inverte a fase, né? Se ela vai por cima, ela volta por baixo. Tranquilo? Isso para a reflexão de ondas, tá? Sempre vai acontecer isso aí, tá? Então, esse é das nossas discussões de hoje, tá? Que é o caso da reflexão. Outro fenômeno que a gente tem, a gente chama de refração da onda. Deixa eu botar aqui. Então, a refração aqui da onda. A onda passa a se propagar em um meio com características físicas diferentes do meio em que se propagava inicialmente. Então, trocou de meio. Né? Vamos dizer que minha onda sonora estava viajando no ar e passou a viajar no mar. Né? Estava no ar e passou a viajar na água. Há uma troca de meio, tá?
e com troca de meio, essa onda vai se comportar de maneira diferente, tá? O som, né? Todo mundo já viu que o pessoal põe né, nos filmes, põe o ouvido no trilho do trem para ver se o trem está vindo. Por que isso? Porque o som, né, a vibração, ele viaja muito mais rápido em meios compactos como o aço, que é, que é o trilho do trem. Tá? No ar, ele viaja muito mais devagar. Então, se tu quer escutar se o trem está vindo, é mais fácil escutar pelo trilho, né? Acaba viajando muito mais, né, pelo trilho. Então, tu acaba escutando pelo trilho, não escutando pelo ar. Tá? E a mesma coisa que acontece, né? Se tu estiver tomando banho de mar, com o ouvido dentro da água, tu escuta o barulho de uma lancha passando mais ao longe. No fora da água, tu não consegue escutar esse barulho, tá? Por causa desse fenômeno, né, tá? Que as ondas se comportam de maneira diferente em meios diferentes, tá? Mas a onda continua com a mesma frequência. O importante é que a frequência dela, por mais que ela troque de meio, ela continua a mesma, tá? Só que isso tem né, acaba mudando alguma coisa, né? Por que isso? Porque quando eu troco de meio, há uma mudança de velocidade, né? Como eu falei para vocês lá, a velocidade do som no trilho do trem é muito mais rápido, tá? Então, o que acontece? Se a frequência é a mesma, a gente viu que a velocidade depende da frequência e do comprimento de onda. Se a frequência é a mesma, a, a velocidade mudou, o comprimento de onda tem que mudar para a frequência continuar a mesma, tá? Então, por isso que eu posso escrever isso aqui, ó, porque velocidade sobre comprimento de onda vai ser a minha frequência, né? Só lembrando lá da formulazinha, né? Velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Pegam o comprimento de onda, passo dividindo, então frequência é igual a velocidade sobre comprimento de onda. Então, como a velocidade é a mesma, o VA e o lambda A, né, que é relativa a uma onda A, vai ser igual, né, no meio A, né, que está viajando, vai ser igual à velocidade dessa onda no meio B sobre o comprimento de onda, né, no meio B, tá? Então, isso aqui é muito importante. Muitos exercícios vocês vão precisar fazer essa análise aqui para conseguir resolver, né, por causa que essa minha onda trocou de meio, sofreu uma refração. Tranquilo? Aqui, ainda mais, tem mais uma característica bem legal na refração. Deixa eu abrir aqui o. Vamos ver se abre aqui em cima. Abre. Só esperando. Tá? Aqui tem uma simulação, tá, pessoal? Então, esse site aqui é um site com algumas outras simulações. Vou dar um Ctrl mais aqui para ver se aumenta. Aqui, ó. Então, aqui tem a animação, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Aqui estão vendo que tem uma cordinha mais fina e uma cordinha mais grossa, tá? Olha o que acontece quando eu envio uma corda, um pulso aqui pela parte da corda mais fina. Ela chega aqui, ela troca de meio. Aqui, ó, bem onde tem a troca de meio, ela vai sofrer uma refração. E olha que legal, né? A gente fala que quando existe essa troca de meio, uma parte dessa onda, né, ela também é refletida. Por isso que ela volta, tá? E uma parte dela é refratada. Por isso que continua uma parte dela. Mas olha o que acontece com o comprimento de onda, né, e com a amplitude. Acaba mudando, tá? Claro, porque ela perde um pouco de energia, porque uma parte é refletida, tá? E o comprimento de onda, como eu falei, como ela muda a velocidade, né? O comprimento de onda vai mudar para que a frequência permaneça a mesma, tá? E é bem legal que aqui, ó, eu quero que vocês prestem atenção aqui na inversão da fase aqui, ó. Se ela for da corda fina para uma corda mais grossa, ela vai inverter como se fosse uma extremidade fixa. Agora, se ela for da corda grossa para a corda fina,
Olha o que vai acontecer. Quando ela inverte aqui, ó, a parte ela é refletida, ela vai ser refletida como uma extremidade solta, tá? A mesma coisa que a gente acabou de discutir ali no slide passado, tá? Claro, porque aqui ela fica mais leve, vai trocar de corda, essa corda é mais leve, parece que vai estar solta para ela, então acaba, né, voltando. Aqui quando ela vai para da fina para grossa, ela é mais pesada, né, ela parece que essa extremidade está presa e ela acaba voltando, tá? Então é bem legal isso aí, quero mostrar isso aí para vocês, né? E o comportamento, né, da parte refletida e da parte refratada. Então, o que volta, a gente chama de reflexão da onda, que a gente já estudou. E a parte refratada é o que continua, tá, com uma velocidade diferente e um comprimento de onda diferente, por causa que a frequência continua a mesma. Tranquilo? Tá? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui essa parte da refração aqui, tá? Então, deixa eu botar o infinito, botar um oscilador aqui, ó. Então aqui eu estou com uma onda, com uma certa tensão, e eu acabo mudando a tensão dessa onda. Então eu estou trocando o meio que ela se propaga. Então vocês já observam que começa a mudar o quê? A velocidade e o comprimento de onda, da maneira que ela se propaga aqui, tá? Se eu botar uma tensão bem baixa, ó, vocês observar a velocidade, ó, a velocidade é bem pequenininha, né? E o comprimento de onda, ah, nesse caso, também vai ser bem pequenininho. Agora, se eu aumentar minha tensão, ó, a velocidade já aumenta, só que o meu comprimento de onda, nesse caso, também aumenta. Tá? Isso é devido porque a frequência permanece a mesma, eu não alterei a frequência que está aqui. Tá? E isso acontece quando, né, ela troca de meio, ela permanece com a mesma frequência. Tranquilo? Então, essa é a parte de reflexão e refração da onda. Então, voltando lá para a nossa apresentação. E agora a gente vai, né, discutir um pouquinho da difração. Mas antes da difração, me lembrei que eu tenho mais uma partezinha para falar sobre a refração. Tá? Ah, quando eu trabalho com luz, né, eu falei lá do ângulo. Né? Então, eu também tenho a reflexão aqui, né? Então, o ângulo, ó, abaixo o ângulo, aqui esse ângulo continua o mesmo, né? Então, aqui eu tenho um ângulo de incidência, aqui eu tenho um ângulo de reflexão. Aumenta aqui, ó, continua a incidência e o de reflexão. E olha o que acontece, né? Se vocês observarem o comprimento de onda e a velocidade, acaba mudando na parte refratada. A parte refratada é o que entra aqui na água, tá? Então, o que passa do meio, aqui eu tenho um meio e aqui eu tenho outro meio, aqui eu tenho o ar e o vidro, tá? São os dois meios que eu tenho. Então, olha como que se comporta. O raio de luz acaba, né, modificando, tá? Então, ele parece que houve uma quebra aqui nesse raio de luz. Isso é um fenômeno também da refração, tá? E é por esse né, fenômeno que a gente, quando põe um lápis dentro da água, a gente observa que ele meio que entorta, tá? Por causa do quê? Porque o raio de luz, né, na saída, ele vai ser refratado, então a gente vai ver ele num lugar diferente. A mesma coisa quando o pessoal fala quando o pessoal vai pescar um peixe com um arpão, né? E tu tá fora da água, né? Tu não pode mirar onde tá vendo o peixe, tu tem que mirar um pouquinho mais para frente, por quê? Por causa do fenômeno da refração. Tranquilo? Então, isso aí é algumas coisas que acontecem, tá? Né? Devido a os fenômenos que a gente está estudando hoje. Então, vamos falar um pouquinho agora da difração. A gente já falou da reflexão, refração e tem a difração de uma onda.
Qual que é essa difração? A difração é a capacidade da onda de contornar os obstáculos. Quando a gente fala, o nosso som é uma onda sonora, um certo comprimento de onda. E eu não. Mas isso não acontece com a luz, que também é uma onda, tá? Eu quero mostrar para vocês por que isso acontece com o som e não acontece com a luz, tá? Bem, na verdade, acontece com a luz de novo, acontece com a luz também, mas a gente não observa isso porque o obstáculo para acontecer com a luz tem que ser muito, muito pequeno, né? Não diferente dos obstáculos que a gente tem no nosso dia a dia, que é uma porta, uma janela, né? Que são do tamanho mais ou menos do tamanho perto das ondas sonoras. E para mostrar isso também tem um outro. Não, tá aqui. Ó, aqui eu tenho uma fenda, tá, pessoal? Olha o que está acontecendo, né? Quando passa aqui, por esse obstáculo aqui, que vai ser esse furinho aqui, ó, ele vai passar e parece que gerou uma nova onda, e essa nova onda vai, né, atingir todos os pontos aqui desse lado. Olha o que acontece quando, né, eu trabalho com uma fenda muito grande, tá? Parece que aqui não acaba não sentindo. Isso que a gente está trabalhando, né, tanto a fenda como o comprimento de onda, aqui eles têm a mesma escala, né? O comprimento de onda tem uma régua aqui para medir. Eu tenho uma reata aqui, ó, minha réguinha. Tá? Se eu quiser medir esse comprimento de onda, vou só parar aqui, aqui. Comprimento de onda, né? Para medir o comprimento de onda, tá? É a distância entre duas cristas. Então, a parte escura a gente chama de vale e a parte clara a gente vai chamar de uma crista. Então, aqui é uma crista, vale e outra crista. Então, essa distância aqui entre duas cristas, tá? É um comprimento de onda, tá? Isso, né, para medir isso aí, a gente vai estar 374,9 nanômetros. E o tamanho dessa fenda aqui é 1.600 nanômetros, é 4 vezes maior. Tá? Isso a gente está na escala de nanômetro, que é a escala da luz. Isso aqui a gente está trabalhando com luz. Tá? Aí ainda tem a reflexão. Agora, quando eu ir para uma escala muito maior, né, vamos dizer um buraco de 1 centímetro, perto disso aqui que é nanômetro, que é 10 na menos 9, 1 centímetro é bilhões de vezes maior. Então, um buraquinho de 1 centímetro, já a luz já não sente essa reflexão, não sente essa difração. Tá? Por quê? Porque essa fenda aqui, para ela sofrer essa difração, é muito grande. Tá? Então, por isso que a gente não vê esse fenômeno da luz no nosso dia a dia. Mas acontece, tá? Tem redes de difração, e essa difração existe. Depois eu vou mostrar ali, né, as interferências, as redes de difração para vocês. Tá? Ela acontece, mas, né, a distância, né, as ranhuras que a gente é tão pequena esse espaço nessa, né, fenda aqui, que a gente chama de ranhura, tem que ser, né, do tamanho de nanômetros, não, né, tamanho de centímetros ou metros que a gente tem no nosso dia a dia. Aqui eu posso trocar isso aqui por som. Ó, o comprimento aqui é uma frequência aqui do som, um comprimento de onda aqui do som, quase 1 metro. Se medir certinho aqui, vai dar 1 metro. 1 metro, mais ou menos, aqui o comprimento de onda, né? Então, se eu tiver, ó, aqui a minha fenda tem 90 centímetros, então vai ter a difração de boa. Por isso que é tão normal eu ver, eu escutar, né? Não, porque eu não vejo, né? Eu escuto, né?
alguém atrás de uma porta, porque essa onda acaba contornando esse obstáculo. A luz, que também é uma onda eletromagnética, não consegue fazer isso, porque os obstáculos para ela contornar tem que ser muito, muito, muito pequeno. Tá? Então, essa é a diferença, né, básica, porque que a luz, né, sofre, eu não consigo observar a difração da luz, e no caso do som eu já consigo observar. Mas tanto ambas as ondas sofrem o caso de difração, tá? Tanto a onda eletromagnética quanto a onda sonora, né, acontece a difração. Beleza? Outra agora para nós, né? Temos o caso da interferência de ondas, né? Essa interferência de ondas, elas podem ser de dois tipos, ela pode ser construtiva, ou seja, né, uma onda vai ajudar essa onda a ficar cada vez maior. Então, aqui, ó, eu tenho dois pulsos, vão te encontrar um ao outro, né? Então, os dois pulsos estão para cima, vamos dizer assim, né? Quando eles se encontram, eles vão se somar. E a amplitude nova vai ser o quê? Né? Se um tem A, outro tem 2A, a amplitude vai ser 3A. Depois, eles passam, né? Eles não interferem entre si e continuam suas viagens como que nada tivesse acontecido. Né? Isso é muito importante, por isso que um raio de luz passa pelo outro e nada acontece. Tá? Então, aqui eu tenho a interferência quando os dois se encontram, tá? Somando. Isso é quando eles se somam, a gente chama de uma interferência construtiva. Tá? E outro tipo de interferência que nós temos é a interferência destrutiva, que é quando um está para cima e o outro está para baixo. Quando eles se encontram, some. Se os dois estiverem na mesma amplitude, eles vão se somar, só que um é mais A, o outro é menos A, mais com menos, tá? Né? Mais A menos A vai estar zero. Por isso que aqui some. Às vezes, se fosse 2A1 e o outro menos A, só estaria, né, ia ficar um lombinho menor, né? Ficaria uma amplitude A para cima, né? Por lado onde está o maior, ok? E depois eles continuam o seu caminho. Eles desaparecem, depois eles continuam o seu caminho como se não nada tivesse acontecido, tá? Isso aí nós chamamos de interferência destrutiva. Também está de ver isso nesse mesmo local aqui, só que eu preciso de uma interferência de botar aqui, aqui a interferência, e eu vou começa a ter padrões de interferência aqui, ó, tá? Então, olha o que vai acontecer aqui, ó, essa onda aqui, ó, vamos dizer que é uma crista. Só que chega nesse ponto, ela vai acabar interferindo com essa outra onda aqui que está com uma fase invertida, né? Uma está para cima, outra está para baixo. Quando eles se somarem, o que vai acontecer? Vai acabar desaparecendo essa onda, tá? Então, por isso que aqui, né, a gente tem esses padrões de onda, né, de claro e escuro, tá? Por quê? Porque uma onda acaba interferindo, fazendo esse padrão aqui de onda. Isso aí a gente chama de interferência, né, das ondas, né? Nesse caso, tem tanto interferência construtiva e interferência destrutiva. Aqui eu consigo separar. Não, aqui eu só consigo mostrar ali. Queria mostrar com duas fendas, mas não tá, não tem problema. Consigo mostrar aqui o padrão de interferência aqui, tá? Então ele acaba se fazendo esse padrão, né? Porque ali tem, né, hora destrutiva, hora construtiva. Então, se eu encontro crista com crista, vai ser uma interferência construtiva, né? Os dois vão se somar, ficando essa crista cada vez maior. Se eu encontro com vale e vale, também vai ser uma interferência construtiva, porque os dois vales vão se somar, vão ficar cada vez menor. Agora, quando eu pego um vale e uma crista, né, daí os dois vão se somar, só que um vai acabar anulando o outro. Tá? Isso é uma maneira que eles, né, usam esses novos aparelhos de, né, fone de ouvido, que acaba eliminando o ruído
eles usam essa interferência destrutiva para, né, destruir esse ruído. Tá? Então, eles fazem uma interferência para, né, emitir uma certa frequência para acabar, né, com esse ruído, né, destruindo esse ruído por causa que eles usam essa interferência destrutiva. Ok? Só para mostrar aqui, eu acho que é. Aqui vamos botar aqui o. Tá. Aqui também é uma fonte, só quero mostrar para vocês que essa fonte aqui a gente chama de uma. A fonte não, a onda, né? Esse tipo de onda a gente chama de onda bidimensional, tá? Que é essa onda circular aqui. Eu estava falando de Cristo e Vale aqui, mas eu acabei não falando antes. Essa é uma onda bidimensional e a gente, né, acaba classificando a parte colorida aqui como a crista e a parte escura como um vale, tá? Então aqui é crista, vale e crista, tá? Então é assim que vale e se eu quiser medir, eu tenho que medir o comprimento de onda, a distância de duas cristas ou de dois vales, que se tiver certinho, tem que estar o mesmo comprimento de onda, tá? Então, isso aí é uma onda bidimensional. Acabei não falando antes, mas falo agora aqui no final. Tá bom? Por hoje era isso aí. Espero que tenham gostado da aula, tá? Um grande abraço a todos e fiquem bem. Depois eu também já tenho a lista de exercícios ali para vocês fazendo e discutindo um pouquinho, né, sobre esse assunto aí. Tá bom? Só deixa agora interromper a gravação. Valeu, pessoal.